Olá, irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Você já parou para pensar até onde chegam os abusos contra o sagrado dentro da igreja? Mais uma vez o altar de Deus foi desrespeitado. Vamos refletir sobre o que está acontecendo dentro da igreja e relembrar o alerta do Papa Paulo VI. A fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Fique comigo porque isso precisa ser dito. Meus irmãos em Cristo, hoje é com o coração pesado que venho falar de algo que nos aflige profundamente como católicos. Os constantes abusos litúrgicos dentro da Santa Missa. Não é novidade que em muitos lugares o altar de Deus tem sido transformado em um palco para shows e performances, em vez de ser o espaço sagrado onde o sacrifício de Cristo se renova. Quando vejo situações como a que ocorreu recentemente em Aourim de la Torre, na Espanha, não consigo deixar de pensar nas palavras do Papa Paulo VI. A fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Essa frase, dita há mais de 50 anos, parece ecoar ainda mais forte nos dias de hoje. É triste constatar que o secularismo, que já vinha tentando invadir a igreja naquela época, hoje parece ter encontrado janelas escancaradas para distorcer aquilo que é mais sagrado. E o que mais dói é perceber que muitos fiéis, em vez de se levantarem contra esses erros, aceitam, participam e até aplaudem. Será que perdemos a noção do que é sagrado? Será que esquecemos que a missa não é um entretenimento, mas o memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor? Como católicos, é nosso dever refletir, denunciar e principalmente defender a sacralidade da Santa Missa. Precisamos relembrar o verdadeiro significado do altar e proteger a nossa fé de tudo aquilo que tenta corrompê-la. Não é só um abuso litúrgico, é um ataque direto ao coração da nossa igreja. Vamos juntos analisar o que aconteceu e entender como podemos agir para que a casa de Deus seja verdadeiramente um lugar de adoração e reverência. É um chamado à consciência de cada um de nós, porque a defesa do sagrado começa com cada fiel. Vejam o vídeo na íntegra do que ocorreu. Para entender a gravidade do que estamos vivenciando hoje, precisamos voltar no tempo. Mais precisamente, a década de 1970 foi um período tumultuado para a Igreja, ainda assimilando os frutos do Concílio Vaticano II. Muitas das mudanças propostas pelo concílio, como a abertura ao diálogo com o mundo moderno, acabaram sendo mal interpretadas ou até mesmo distorcidas. O Papa Paulo VI, que liderou a Igreja nesse período, começou a perceber que algo muito grave estava acontecendo. No dia 29 de junho de 1972, durante a solenidade de São Pedro e São Paulo, ele fez uma declaração que até hoje ecoa como um alerta. A fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Ele falava de dúvidas, divisões internas e do crescente secularismo que ameaçavam a unidade e a sacralidade da Igreja. Não era apenas uma figura de linguagem, era um diagnóstico espiritual que, ao meu ver, permanece mais atual do que nunca. Paulo VI via com clareza que as janelas da Igreja, que deveriam estar abertas para deixar entrar a luz divina, estavam permitindo a entrada de algo sombrio. Ele apontava para uma realidade que muitos preferem ignorar, quando a Igreja deixa de ser fiel ao Evangelho e à tradição. Ela se torna vulnerável às influências do mundo, perdendo sua essência e sacralidade. Hoje vemos isso refletido nos abusos litúrgicos que acontecem em tantas paróquias ao redor do mundo. Muitos justificam essas práticas como tentativa de tornar a missa mais atraente ou moderna. Mas será que precisamos de inovações humanas para atrair as pessoas quando temos o maior tesouro de todos, o corpo e o sangue de Cristo presente na Eucaristia? Como católica, não consigo deixar de pensar que esse secularismo que Paulo VI tanto temia não apenas entrou pela fresta,
mas já está tentando se instalar no coração da igreja. A contextualização histórica não é apenas um olhar para o passado, mas um lembrete de que as palavras proféticas do Papa continuam sendo um chamado urgente para nós hoje. Precisamos defender a sacralidade da nossa fé antes que ela seja diluída pelo espírito do mundo. Infelizmente, mais um caso recente que vocês viram o vídeo faz refletir sobre o quanto os abusos litúrgicos têm se tornado frequentes e normalizados em algumas paróquias. Este vídeo aconteceu na cidade de Alhaurín de La Torre, em Málaga, na Espanha. Durante uma celebração da Santa Missa, o padre Pepe Planas decidiu incorporar uma dança flamenca dentro da liturgia. Sim, meus irmãos, a casa de Deus, o altar onde o sacrifício de Cristo se renova, foi transformado em um palco para espetáculo. Eu não sei vocês, mas quando vejo algo assim, sinto uma profunda tristeza. A missa é o maior ato de adoração que podemos oferecer a Deus. É um momento em que o céu toca a terra, onde Cristo se faz presente no altar. Transformar isso em entretenimento é uma grave deturpação do que significa a Santa Missa. Não é apenas um erro litúrgico, é um sinal de que muitos já não compreendem a profundidade do mistério que estão celebrando. O que mais me impressiona nesse caso é a reação dos fiéis presentes. Em vez de se indignarem, eles participaram com entusiasmo, como se aquele momento fosse algo digno de aplausos e celebração. Será que estamos perdendo o senso do que é sagrado? Será que a nossa fé está sendo tão enfraquecida que já não conseguimos diferenciar o que é reverência do que é banalidade? O Papa Paulo VI nos alertava sobre essa tendência, quando ele falou sobre a fumaça de Satanás entrando no templo de Deus. Referia-se a situações como esta, momentos em que o foco da liturgia deixa de ser Deus, a ser o homem. Quando as celebrações litúrgicas se tornam shows, teatros ou palcos para inovações humanas, estamos abrindo mão da sacralidade que nos foi confiada. Esse caso nos mostra que não podemos mais ficar calados. Precisamos, como fiéis, nos posicionar e defender a pureza e a reverência da Santa Missa. Não é apenas sobre apontar erros, mas sobre lembrar a todos, incluindo nossos pastores, que a missa é um tesouro que deve ser protegido com todo o zelo. Que possamos rezar por todos aqueles que, como o Padre Pepe, talvez não compreendam a gravidade desses atos, e por nós mesmos, para que tenhamos coragem de defender a sacralidade da nossa fé. Diante de casos como o que acabamos de refletir, precisamos nos perguntar: estamos, como fiéis católicos, realmente conscientes do valor da Santa Missa? Entendemos que ali no altar se renova o maior mistério da nossa fé, o sacrifício redentor de Cristo? Ou estamos nos tornando indiferentes a abusos que ferem a sacralidade daquilo que deveria ser o ponto mais alto da nossa adoração a Deus? O que mais me preocupa é como, a pouco, estamos permitindo que a secularização tome conta dos nossos templos e corações. Essa indiferença ao que é sagrado não surge do nada. Ela começa quando deixamos de ensinar o verdadeiro valor da liturgia, quando permitimos que inovações humanas substituam a reverência devida a Deus. E o que é pior, quando nos tornamos cúmplices desse enfraquecimento, seja por silêncio ou por conivência. Lembremos que a missa não é sobre nós, nossos gostos pessoais ou preferências culturais. É sobre Cristo, é sobre a cruz. Quando perdemos isso de vista, corremos o risco de transformar a celebração em algo vazio, desprovido de transcendência e significado. Como católicos, não podemos aceitar isso. Por isso, faço aqui um apelo à sua consciência. Não se cale diante de abusos litúrgicos. Reze por nossos sacerdotes. Dialogue com eles com respeito e amor, mas também com a firmeza, se necessário. Lembre-se de que a defesa da sacralidade da missa não é apenas tarefa dos padres e bispos, mas de cada um de nós. Somos responsáveis por preservar a pureza do maior tesouro que temos. Também convido você a fazer um exame de consciência.
Como tenho participado da Santa Missa, tenho buscado vivê-la com reverência, devoção e consciência plena de sua importância? Ou de alguma forma também tenho permitido que o sagrado perca espaço na minha vida? Meus irmãos, a fumaça de Satanás só continuará a invadir o templo de Deus se nós permitirmos. Precisamos agir, e agir começa por cada um de nós, dentro da nossa paróquia, da nossa comunidade e principalmente dentro do nosso coração. Que sejamos luz no mundo e testemunhas fiéis daquilo que acreditamos. A missa é um presente divino e devemos tratá-la como tal, com amor, zelo e total entrega a Deus. Meus irmãos, chegou o momento de não apenas refletirmos, mas também agirmos. Diante de tantos abusos litúrgicos e da banalização do que é sagrado, cada um de nós tem um papel essencial na defesa da nossa fé. Não podemos permanecer como espectadores passivos enquanto o altar de Deus é tratado de forma indigna. Além disso, seja a voz ativa na sua paróquia. Se você presenciar algo que comprometa a sacralidade da missa, não tenha medo de se manifestar com respeito e caridade. Dialogue com o sacerdote, escreva para a diocese, compartilhe suas preocupações. O silêncio muitas vezes é interpretado como aceitação, e é nosso dever moral zelar pelo que é sagrado. Outra ação importante é buscar formação. Quanto mais conhecermos a riqueza da nossa liturgia e a profundidade dos ensinamentos da Igreja, mais preparados estaremos para defendê-la. Não podemos combater erros se não sabemos o que é correto. Dedique-se a estudar os documentos da Igreja, as palavras dos santos e o significado profundo de cada gesto litúrgico. Por fim, compartilhe este vídeo com outros católicos. Precisamos despertar mais pessoas para essa realidade. Quanto mais pessoas estiverem conscientes da gravidade desses abusos e comprometidas em defender a sacralidade da missa, maior será o impacto. Lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Somos uma igreja, um corpo em Cristo, e juntos podemos fazer a diferença. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nos guie e nos proteja nessa missão de resgatar a reverência ao altar de Deus. A missa é o maior presente que recebemos, e é nosso dever tratá-la com o amor e a devoção que ela merece. Que tal começar hoje? Faça a sua parte.